Gênesis capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente seus descendentes. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostrou-se com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por isso mudou o seu nome de Abrão para Abraão, porque farei de você pai de numerosas nações. Farei com que seus descendentes sejam muito numerosos e formem muitas nações. Entre os seus descendentes haverá reis. Esta aliança que estabeleço será entre mim e você e os seus descendentes de geração em geração. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, e darei a eles toda a terra de Canaã, onde você está morando como estrangeiro. Ela será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Agora veja a sua parte neste pacto, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você. É a prova de que você e seus descendentes aceitam a minha aliança. Todos os que forem do sexo masculino serão circuncidados no 8º dia, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros. Tanto os nascidos em casa quanto os comprados terão de ser circuncidados. Esta marca no corpo de você será um sinal permanente da minha aliança eterna. Todo aquele do sexo masculino que não for circuncidado será cortado do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Deus continuou falando. Sarai também vai mudar de nome. De agora em diante, sua mulher se chamará Sara. Abençoarei Sara e darei a você um filho por meio dela. Sim, eu abençoarei Sara e farei que ela seja mãe de nações. Então Abraão prostrou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo: Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa ser abençoado pelo Senhor. Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho a você, e você deverá dar a ele o nome de Isaque. Firmarei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Quanto a Ismael, levarei em conta o seu pedido. Eu abençoarei Ismael e tornarei muito numerosa a sua descendência. 12 príncipes estarão entre os seus descendentes. Ismael será o pai de um grande povo. Mas a minha aliança será com Isaque, filho que Sara lhe dará daqui a 1 ano. Depois de terminar de falar com Abraão, Deus subiu e se retirou. Naquele mesmo dia, Abraão pegou seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e os que foram comprados do sexo masculino e os circuncidou, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os meninos e homens da casa de Abraão, incluindo os escravos, tanto os da sua casa quanto os comprados. Gênesis 18. Abraão morava perto dos carvalhos de Mamre. Um dia o Senhor apareceu a ele, na hora mais quente do dia. Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostrou-se. Meu senhor, disse Abraão, se sou digno, tenha a bondade de ficar aqui e descansar um pouco. Mandarei trazer água para lavarem os seus pés e assim poderão descansar debaixo desta árvore. Vou preparar uma refeição para que ganhem novas forças e prossigam a viagem. Está bem, disseram eles, faça como você disse. Abraão correu à tenda e disse a Sara,
Depressa, pegue 3 medidas da nossa melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois ele mesmo correu ao pasto, escolheu um belo novilho e mandou um servo preparar a carne. Colocou diante deles então a coalhada, o leite e o novilho que tinha mandado preparar. Ele permaneceu ali debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele, e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu por dentro, pensando, depois de velha, eu e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse consigo mesma, será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais, no ano que vem voltarei a você e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu dizendo, eu não estava rindo. Mas o Senhor disse a ela, não diga isso. Você bem sabe que riu. Em seguida, levantaram-se e tomaram a direção de Sodoma. Abraão foi com eles até certa distância. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abraão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor, chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquelas cidades é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse, o Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons? Não seria justo. Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas, matar os que o amam junto com os que o desprezam. Fazendo assim, estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isso. Não é justo o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu, se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor deles. Abraão voltou a falar, sei que sou pó e cinza, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse, não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Abraão falou de novo, e se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu, a cidade não será destruída por causa dos 40. Abraão insistiu, peço que tenha paciência, Senhor, se forem 30 justos. O Senhor respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu, sei que estou sendo ousado, mas, por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? O Senhor respondeu, não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim Abraão, não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu, não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão foi para casa. Gênesis 19. Ao anoitecer daquele mesmo dia, os 2 anjos chegaram à tenda da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou,
correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem, mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos esse sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz. Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: Tratem de sair imediatamente da cidade, ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou, então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão arriscam-se a morrer. Ló, porém, disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito, mas esse seu pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então, aquela vila foi chamada Zoar. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície e os habitantes e o que havia da terra, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: Em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra.
Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes e nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele novamente. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis 20. Nesse meio tempo, Abraão mudou-se para a região do Negueb, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: Você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara. Por isso disse: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: Ela é minha irmã? E ela confirmou, dizendo: Ele é meu irmão. Em tudo isso estou sendo sincero de coração e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos disse Deus: Sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse: Por que fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: O que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato a minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é a minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: A minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: Lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão.